Olá, expedicionários! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje a gente está aqui com um vídeo diferente. A gente fez recentemente uma viagem para o Chile. A gente vai deixar depois aqui o link para vocês conseguirem olhar todos os vídeos. Tá bem legal. Fica a dica. Então, algumas dúvidas que surgiram durante a playlist dos vídeos foi como é que a gente se virou para dormir dentro do carro, curiosidade natural das pessoas. Como é que foram as adaptações que a gente fez para conseguir fazer isso? Isso, e aí o objetivo do vídeo aqui hoje é mostrar um pouquinho para vocês o que é que a gente fez aqui dentro do nosso carrinho, que é um Up Altas Aventuras, para transformar ele numa casinha rodável. Vem com a gente, é bem legal aqui. Não é algo muito comum de se ver, mas a gente fez acontecer. Pode se garantir para vocês que funcionou muito bem. Bom, pessoal, a gente tem então um Up, que é um carro pequeno, conhecido por ser um carro pequenininho, mas ele é um carro bastante prático, econômico, versátil, né? Versátil. E a gente vai mostrar para vocês que é possível fazer pequenas viagens, até um pouquinho maiores, dentro de um Up, tranquilamente. Dá para dormir dentro do carro, enfim. Dá para fazer boas aventuras dentro de um Up. Então, a gente está aqui na garagem do prédio mesmo. Prático e simples, nós fomos trollados pela previsão do tempo, porque se a gente soubesse que ia dar um dia lindo desse, a gente tinha planejado uma expedição para hoje. Mas a previsão era de ciclone, inclusive, então ficamos em casa, né? E o que deu para fazer foi ficar por aqui mesmo, e vamos mostrar para vocês então como é que a gente organizou para fazer pequenas viagens dentro do carro e ficar dentro do carro. Quando a gente não está usando as coisas, a gente está parado, por exemplo, a gente faz assim, ó. A gente estica as cadeiras aqui, as duas partes ali que servem de apoio para cama, a gente usa como se fosse uma mesa, a gente abre aqui o nosso fogãozinho, a gente tem aqui a nossa geladeira, e assim a gente consegue fazer alguma refeição, algum preparo rápido aqui, e aproveitando também as partes que a gente construiu para elas não ficarem assim somente para o uso da cama. A ideia é aproveitar cada parte o máximo possível que a gente conseguir, dar o maior uso possível para que as coisas tenham um maior aproveitamento, né? A gente possa aproveitar tudo ao máximo, que tudo tenha mais de uma utilização dentro do possível. Essas cadeiras aqui a gente comprou ali na Decathlon, são bem tradicionais, assim, para quem faz acampamento, essas saídas assim. Pequenas, mais confortáveis. A nossa geladeira aqui, ela resolve colocando gelo aqui dentro, a gente consegue até ficar uns 2 dias aqui com o gelo dentro dela, nos resolve muito bem. E o fogãozinho aqui, padrão de acampamento, o fogareirozinho, aqui, resolve tranquilamente qualquer preparo que a gente deseja fazer aqui. Tem um bom espaço aqui no tampo ainda para a gente fazer preparos, etc. E é isso, pessoal. Assim a gente consegue aproveitar legal as peças que a gente tem. E o isopor, ele fica permanentemente no carro e pode ser usado, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, alguma coisa assim. A gente não precisa voltar correndo para casa porque comprou uma carne, uns frios, alguma coisa de geladeira, a gente coloca ali, ele fica acomodado por um tempo a mais, nos dá um tempo aí para voltar com tranquilidade no mercado. Se quiser passar em algum lugar, pode, não tem problema nenhum. Eu acho que muita gente faz isso, mas quem não faz é uma boa dica. Tenha uma caixa térmica dessas aqui, um isopor no seu carro. Ajuda muito. Ajuda, evita alguns perrengues, se tu precisar estar com alguma compra fresca, alguma coisa que tu veja na estrada, que tu queira comprar e queira levar para casa também. Tu tem mais um tempo e não precisa ficar ali exposto a calor, alguma coisa assim que vá estragar. É uma boa dica também. E como eu trabalho e acabo atendendo
na praia. É uma pequena viagem, mas o isopor ajuda muito a levar pequenas coisas, alguma coisa para tomar no caminho, um café gelado, um refrigerante, uma água gelada, ajuda muito. Mostra aí pro pessoal como é que ficou tudo. Oi? Bom, pessoal, vocês podem ver que as peças meio que se encaixam aqui de uma forma não milimétrica, mas se encaixam. Tem formas diferentes de encaixar, então eventualmente pode ficar um pouquinho diferente disso que tá aqui. A gente já tentou uma que outra forma aqui, às vezes fica um pouquinho diferente, às vezes a gente deita isso aqui a gente fica com fácil acesso ao isopor aqui durante a viagem, então nessas caixas a gente costuma levar as roupas, e outras coisas que precisam levar, enfim, tem espaço. E etc. Aqui atrás a gente continua com o espaço, né, do carro. Aqui a gente tem um espaço onde a gente leva o fogão, leva outros mantimentos aqui também. Tem aqui alguns espaços ainda nas laterais aqui. Isso. E vocês vão ver que cada uma dessas peças, depois na hora que a gente for montar para a forma como fica quando a gente vai dormir, elas têm um motivo de ser, um motivo de existir, para que ele possa se acomodar na outra forma. É isso aí. Então, pessoal, aqui é como é que fica no modo de cama. Eu e a Dayana somos pessoas que não temos uma altura muito elevada. Baixinho mesmo. Somos baixinhos mesmo, né? Eu acho engraçado, lá na Argentina eles chamavam de chicos. Sim. Então, assim, gente, sem nenhum problema. Me pediram identidade para comprar vinho no Chile. Me senti a menininha, né? Então, o nosso carro também não é muito grande, é um Up Altas Aventuras, como vocês podem ver, mas tem mais espaço do que vocês imaginam aqui dentro, tá? Pequenininho, mas extremamente valente e espaçoso, como vocês podem ver. Consegue filmar ali por trás? Dá pra ficar assim. Eu fico assim. De boas. Aqui a gente coloca, obviamente, né, um travesseiro, cobertor, etc. Pra gente ficar bem aqui. Sim. Bastante espaço aqui. Acho que tu consegue entrar aqui também. Consigo. Quer que eu segure o telefone? Segura o telefone, vira a câmera aí. Vamos ver. Lá vem a Dayana. Dayana tá entrando. Nós aqui cabe tranquilamente, como vocês podem ver. Para esse colchão aqui, a gente está usando um lençol de casal, tamanho normal. No início a gente até pensou em mandar cortar e adaptar ele, mas ele encaixou tão direitinho que a gente acabou, por fim das contas, nem mexendo. E funciona muito bem. E aí a gente coloca as cobertas que precisar, enfim, conforme necessário. Lembrando que esse colchão aqui a gente comprou espuma, daí depois a gente mandou fazer uma estofaria aqui perto. Isso, foi tudo feito sob medida, mas é tudo lavável, dá para tirar as espumas ali de dentro, tem
um Tem fecho, né? Que fechos você consegue tirar ali. que é possível tirar tudo e lavar a capa. Isso, essa capa é impermeável, também a gente tomou esse cuidado. Ficou super bem encaixado dentro do carro aqui. Sim, o pessoal mandou bem. Isso aí, verdade. E aqui com o banco rebatido, a gente consegue então colocar a nossa geladeirinha aqui. A geladeira tá aqui na frente. As caixas estão aqui embaixo para servir de apoio para a parte de cima aqui da cama. Fica tudo ali dentro. Oi. Fica tudo ali dentro das caixas. E agora a gente vai mostrar o resto aqui para vocês como é que fica. Isso aí. E eu... Aí aqui, ó, pessoal, as caixas aquelas, elas ficam aqui ficam ali embaixo. A gente não precisa modificar nenhum trilho de banco, nem nada, a gente só colocou os bancos o máximo para frente aqui do Up, ele tem um bom espaço aqui, foi o suficiente para a gente conseguir essa configuração. Vocês veem que aqui ó, fica super bem encaixadinho aqui, o aproveitamento máximo de espaço aqui, dá tranquilamente para mim, eu e a Dayana dormir aqui. E vejam que aqui embaixo, essa outra parte aqui serve de apoio também pro colchão. Isso. Então, se não houvesse essa caixa, não houvesse essa caixa aqui, essa tampa que tem no Up aqui, ela cederia com o nosso peso aqui, com o peso, e poderia dar problema, tá? Então a gente preferiu colocar essa caixa que serve para organizar e também para ter suporte. E é isso, basicamente. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui como é que a gente resolveu dois problemas: a ventilação e a iluminação. Illumination! Bom, um problema que a gente precisou resolver quando a gente pensou em montar o carro assim foi a questão da ventilação dentro do carro. O carro é um carro pequeno, quando está muito quente, ele assim fica quente. E mesmo no carro desligado depois, pessoal, horas depois, a temperatura ela ainda fica circulando por dentro da massa do carro aqui e pode ser bem quente, tá? Então, mesmo num dia frio, ele permanece quentinho durante a noite. Isso. A gente colocou aqui, ó, esses acessórios que são colados dentro aqui na estrutura da porta mesmo, é um acrílico, tá? Aqui a gente consegue levantar o vidro até mais ou menos essa altura aqui, sobra mais uns 2 dedos aqui, mostra por... sobra uns 2 dedos aqui, isso nas 4 portas aqui é o suficiente para fazer a ventilação do carro, tá? A gente também tem uns mosquiteiros, a gente não vai colocar aqui, mas é um mosquiteiro que tu acha na AliExpress, bem simples, e a gente consegue instalar nas 4 portas, então não tem nenhum problema de ter mosquito, nem nada aqui nesse sentido, tá? Na porta da frente. E a porta da frente, como vocês podem ver, também tem o mesmo esquema. Tem o mesmo esquema aqui de acrílico, tá? Então a gente dá para deixar uma fresta, resolver essa questão da ventilação de uma forma bem legal, tá? Hoje está um dia bem claro, como vocês podem ver aqui, e a gente vai mostrar para vocês agora como é que a gente resolveu a questão da privacidade e da iluminação né, durante a noite, início da manhã. Para ficar escurinho, para a gente conseguir ter uma boa noite de sono dentro do carro, tá? A gente colocou aqui o mosquiteiro, então, como a gente falou, a gente coloca o blackout, depois a gente coloca o mosquiteiro, a gente manteve aqui aqueles 2 dedos abertos na janela para ter uma ventilação, tá? E agora a gente vai mostrar aqui como é que fica escurinho aqui dentro, para a gente ter uma boa noite de sono. Podem ver que não dá para ver basicamente nada aqui dentro, tá? Bem escuro. E é assim que fica
Esses blackouts aqui, eles são da Arpine. A gente vai deixar o link deles aqui depois. Talvez tenhamos sido os primeiros a solicitar um blackout para um up, então eles já têm as medidas prontas lá agora. Então, acho que vai facilitar para vocês. Deixa eu mostrar como é que fica por fora do carro. Tá. Pode ser? Daí tu fecha aqui, ó. Deixa eu sair. Não, acho que até tu pode ficar. Eu quero mostrar se dá pra ver alguma coisa por dentro do carro. Fica dentro do carro. O objetivo é esse, pra ver se alguém consegue ver alguma coisa Ok. de dentro, entendeu? Ok. Ó, vou trancar a Dayana dentro do carro aí, ó. Tchau. E assim que fica, ó. Não dá pra ver absolutamente nada com o blackout aqui. Fica completamente como um espelho. Não dá pra ver nada. Nada, 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 nada. Aqui tem um mosquiteiro que a gente colocou somente nessa janela aqui para demonstrar para vocês. Totalmente escuro, com privacidade garantida. E tá aí a Dayana de dentro. E esse cabelo? Lavado hoje. Agora, peraí. Eu vou entrar para vocês aqui mais uma vez, eu vou mostrar como é que fica. Aqui também tem um blackout da Arpine. A Day tá Tem aqui. todas as janelas. Isso. Dá para entrar pelas portas laterais, como vocês viram, quanto dá para entrar aqui pelo diretamente por trás aqui Por trás. também. Ah, não, é uma opção interessante entrar por trás. Dá para ficar de boas aqui atrás, assim. Tem problema. De novo, né, vantagens das pessoas não terem uma altura muito elevada, né, que a gente consegue usar o carro de diversas opções aqui. A gente consegue sentar aqui e ficar confortavelmente olhando a rua. Exatamente, a gente conseguiria ficar olhando a rua aqui, de boas, sentadinhos aqui no carro. Aqui. Ó, mais pra cima. Aqui, galera, a gente ligou o flash aqui dentro, só para mostrar como é que fica, com um pouco de iluminação aqui dentro. Tudo fechadinho. Tudo fechado, fica completamente escuro aqui dentro. Tá aqui a Dayana. Oi! E aqui a gente dorme, então, tranquilamente, com bastante espaço entre Pra todo mundo. a gente aqui. Eu, inclusive, consigo ficar sentadinha aqui, se eu quiser. Pois então, tem bastante espaço aqui dentro. Sobra espaço aqui fora. Aqui a gente coloca os travesseiros, a gente fica escorado no banco, mais ou menos nessa posição aqui. Viu que sobra bastante espaço. Onde é que está o meu pé aqui? Meu pé ainda tem bastante espaço lá para frente. E é isso. Aqui está a nossa geladeirinha. Se a gente quiser acessar alguma coisa durante a noite. Aqui. Algo importante para falar para vocês, tá? Cada carro funciona de um jeito diferente. Então, é importante ver como é que funciona a questão das travas. Alarmes etc. ao longo da noite. Porque, pensem, vocês vão estar dentro do carro com o alarme ligado. Tem alguns carros que o alarme aciona quando tem algum movimento dentro do carro. Então, o Up aqui, por exemplo, ele tem uma combinação que tu faz aqui, tu consegue ativar o alarme e desativar esse sensor que existe dentro do carro, tá? Então, chequem o carro de vocês, como é que funciona,
Porque na primeira noite a gente teve alguns problemas com a laca, até a gente descobrir entender como é que isso funcionava e conseguir desativar. Isso. Então dê uma olhada antes, é uma dica boa também, mas funciona, tá? E para vocês ficarem seguros e ficarem tranquilos da noite. Mais algo a comentar? Lembrem de escolher algum lugar seguro para parar, para dormir. Algum posto de gasolina, alguma coisa assim, um camping, de forma que vocês fiquem seguros para poder dormir dentro do carro com tranquilidade, ter uma boa noite de sono. Lembrando que essa aqui é uma opção para nós, né? Um pouco melhor do que dormir numa barraca. Tem gente que prefere dormir numa barraca, tá bem? Vai preferir barraca e tudo bem. Tudo bem. Pra gente ficou mais fácil assim, ficou melhor, a gente acha mais. A gente utilizou o aplicativo iOverlander para descobrir locais para dormir durante a viagem, então a gente optou por postos de gasolina, lugares que tivessem movimento, que fosse seguro, campings também, que tivesse uma estrutura para a gente parar, banheiro, etc., tomar banho. E claro, né, o nosso modelo de viagem agora para o Chile foi um modelo híbrido, a gente intercalou essas estadias com estadias em Airbnb. Então, pra gente funcionou super bem, também ficou um pouco mais em conta e foi bem legal a aventura. Isso, e dá pra passar um fim de semana, por exemplo, tranquilamente, não precisar de hospedagem, se for algum lugar perto, que for passar só um final de semana, por exemplo, vai assim, tranquilamente, sem nenhum problema. Uma adaptação legal, um acessório legal que a gente colocou aqui no carro, que eu acho que ajuda bastante, são esses espelhinhos aqui, que eles nos ajudam a ver um pouquinho mais na hora de fazer uma conversão, na hora de estacionar também. Deixa eu dar uma segurada aqui, ó. Tu vai lá atrás e o pessoal vai ver que tem uns pontos cegos que somente esse espelho consegue pegar. Vai um pouquinho mais para aí. Agora anda um pouquinho mais para lá. Um pouquinho mais, um pouco mais. Olha, mais. Ó. Olha onde é que a Dayana tá. Um pouco mais. Ó, agora que eu consigo que ela sai do ângulo desse espelhinho, mas do outro espelho do carro mesmo, ela já tinha saído já há muito mais tempo, tá? Então isso é bem bacana na hora de fazer aqui ter um pouco mais de segurança no trânsito. A gente colocou isso nos dois espelhos aqui. Então é uma segurança a mais pra gente nessas nossas expedições por aí afora. Bom, galera, a gente quis mostrar aqui para vocês como é que a gente se organizou, então, para ter uma aventura dentro do carro, dormindo dentro do carro, conseguir, assim, ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia dentro das nossas expedições. E fazer as expedições de forma mais prática e econômica. E assim, o nosso carro não é um carro grande, muito pelo contrário, é um carro pequeno, é um carro compacto. Assim, se a gente conseguiu dentro do nosso carro, dentro da nossa realidade, eu imagino que vocês vão conseguir também. Façam as suas aventuras, façam as suas adaptações, é possível, tá? Com um pouquinho de planejamento, tudo é possível. Essas partes de madeira que vocês viram que a gente utilizou dentro do carro, a gente mandou fazer em compensado naval com um marceneiro.
É importante medir as dimensões corretamente dentro do carro para que tudo se encaixe. Lembrar que em alguns cantos vocês vão ter curvas. Isso, nem tudo é reto dentro do carro. Então vocês vão ter que fazer a medida de forma que esse quadrado, essa caixa reta, se encaixe dentro daquelas curvas ali. Perde um pouco de espaço? Perde. Mas eles, como vocês viram, eles são necessários para que tudo isso funcione. Cuidado também, assim, ó, medindo o carro de vocês por dentro, vocês vão perceber que o carro não é simétrico. A medida de um lado não é a medida complementar do outro lado. Então, meçam o espaço todo. Dos dois lados. Dos dois lados. Vejam coisas que fechem como um porta-malas, por exemplo, para que tudo caiba e não tranque a abertura, o fechamento de alguma coisa. Exato. Eu acho que são dicas legais, assim. Eu usei uma ferramenta disponível na internet, gratuita, que é o SketchUp, para desenhar. Até vou deixar umas imagens aqui para vocês do projeto. Posso deixar o link também do projeto, se vocês se interessarem. Mas é uma ferramenta interessante e também ajudou bastante a passar a ideia para o marceneiro, porque pensem, não é algo que o marceneiro está acostumado muito, ele cria móveis, cria prateleiras, etc. Sim, não é uma coisa que ele está acostumado a fazer no dia a dia, então ele teve uma certa dificuldade inicialmente de entender o propósito. Para entender o propósito, a utilidade de cada coisa. Então, ter um projeto desenhadinho para conseguir mostrar para ele entender todo o processo, facilita bastante para todo mundo. Isso, e parabéns pro cara, porque ele nos entregou exatamente o que a gente pediu, nas medidas que a gente pediu, assim, e como vocês viram, né, tudo se encaixou como uma luva dentro do carro. Da mesma forma para o pessoal da estofaria que fez o colchão, os caras mandaram muito bem. Compraram a ideia, assim, o senhor que nos atendeu na estofaria, ele entendeu bem com o que é que tinha, deu ideias, muito facilmente, para como melhorar aquele colchão dobrável que vocês viram ali, que ele se dobra e facilita o manejo também. Agradecimentos também ao pessoal da Arpine, que fez os blackouts. Da estofaria São Bento, ali, que fez o colchão. A Arpine fez os blackouts, também vocês viram ali, se encaixa perfeitamente também nas janelas do Up, nos deixa com privacidade total, sem deixar escapar nada, nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Então, nos ajuda bastante também a ter umas boas noites de sono. É isso, pessoal. É isso. Nos sigam aqui no canal para mais dicas. Nos sigam no canal, nos sigam no Instagram. Se vocês têm alguma dica de lugar legal para a gente mostrar aqui no canal, comenta aí pra gente que a gente traz para todo mundo. E se tiverem alguma dúvida sobre o nosso projeto aqui de transformar um Up numa casa rodável, fiquem à vontade aqui para nos questionar nos comentários, beleza? Diga oi para quem vai viajar. Oi para quem vai viajar. Deixa eu conferir, mas eu acho que sim.